Hi sai família, estamos começando mais um Hash Gang Podcast, o seu podcast de cultura asiática em todos os sentidos. Meu nome é John Uehara. Eu sou o Mitch. E aí, Mitch, estamos de volta, hein? Sim, mais uma. Mais um pra conta do bando de louco. Sim. E aí, agora você tá ligado como funciona o esquema, né? Você apresenta o convidado e ele se apresenta. Sim. Bom, hoje é um assunto, né, que eu não entendo nada, que eu não gosto nem um pouco, né, que é artes marciais. Estamos aqui com um sensei de karatê, o Flávio Sensei. Muito prazer, Flávio. Olá, Sensei. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sou o Flávio Vicente, do Jureikan Karatê Kobudo do Brasil, e tô aqui hoje, junto com vocês aí, pra gente falar um pouquinho de Karatê, né, e de Kobudo. Louco. Sim. Eu tô me sentindo energizado. Sim, cara. E só pra constar, foi sarcasmo, gente. Eu amo artes marciais. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a própria Kenren e a Jaika por tornarem esse projeto possível. Mais uma vez estamos aqui. É o apoio muito importante para a comunidade, para a gente trazer um pouquinho mais e desmistificar o que significa cultura pra gente, né? Por isso que o nome do próprio Hash Gang é a Gangue do Hashi. Somos nós que estamos aí levando a cultura pra frente. Obrigado, Jaika. Obrigado, Kenren, por mais um desse apoio. Antes de mais nada, né, estamos começando o episódio, sigam a gente nas nossas redes sociais, a gente está no Facebook, Instagram, YouTube, né, que vocês estão assistindo a gente aqui agora. Temos alguns projetos para começar tanto no TikTok quanto na Twitch, né, a gente vai jogar alguma coisa. Sim. E é isso, galera. Bom, vamos começar? Sim. Me permite outro agradecimento? Pode, vai. Agradecer ao Sensei pela caneca que ele nos deu de presente. Ô, galera. Muito... Estamos a minha tá cheia, eu tô com medo de armados, derrubar aqui. vamos devagar. Sim. Mas ó... Sensei, arigatou pela presença também. Arigatou pela caneca também. Obrigado por pela tudo presença. também que o senhor faz dentro da comunidade. Eu sei que tua agenda é um pouco cheia. Fantástico te receber aqui. Justamente porque, assim, as artes marciais são uma coisa que trazem muito pra galera que vem de fora dos países. E eles respeitam bastante, principalmente por conta de disciplina, os históricos, né? Sim. A gente vê muito... Agora, provavelmente, você vai poder falar melhor que nós, né? Com relação ao Cobra Kai, os caras estão tá voltados hypado do demais, né? Miyagi-Do no bonsai, né? Sim. Bom, Mitch, começa aí o nosso roteiro pra Tati não matar a gente. Cara, antes de começar o roteiro, eu só queria falar que o Johnny Lawrence carrega a série nas costas, gente. Johnny Lawrence é o melhor sensei de karatê. Depois do Flávio Sensei, né? Puxando o saco do convidado. Lá, é porque ele não tá lá, mas quem sabe numa última temporada ele não chega e resolve, né? Sensei, me diz uma coisa. Agora voltando pro roteiro, porque ele queria fazer um comentário dele. Ele é Tim Lawrence, né? Então tudo bem. Você também é que eu tô ligado. Sensei, me conta um pouquinho da tua história, como você começou no karatê, quais foram tuas referências, como... Um pouco da tua vida, vai. Sensei. Certo. Bom, agradecer, né, mais uma vez aqui o convite. Parabéns aí, né, vocês, a Jaika, pela iniciativa e os jovens aí, né, divulgando a nossa cultura. Bem legal. Bom, a minha vida, na verdade, no karatê eu fui meio que obrigado a treinar, né, porque na verdade eu comecei no judô com 7 anos de idade. E na época eu não gostei muito do judô, porque meu pai também treinava, meus irmãos, e era bem pesado, né? Aí eu parei no judô, meu pai falou, olha, você não vai ficar sem treinar artes marciais, vou te colocar no karatê. Eu falei, poxa, eu não quero. Até eu chorei no primeiro dia de aula, né, do karatê. E fui ficando, e depois, com o tempo, meu pai queria me tirar, né, porque eu fiquei viciado no karatê, né. Até minha mãe falou, tem que tirar esse menino aí, porque ele tá, não tá nem indo pra escola pra treinar karatê. Mas isso daí ele fez por um quesito moral? Tipo, disciplina é bom? Ou, por exemplo, os seus irmãos já treinavam e o antecessor, sei lá, o seu avô treinava também? Foi uma coisa contínua, assim? Não, começou pelo meu pai, né? Porque nós morávamos na Casa Verde, ali morei no Imirim, depois na Casa Verde, ele tinha muita amizade com o pessoal da colônia, já meu pai, né? Então ele achava que as artes marciais, né? Ele estava certo, dava uma certa disciplina, um certo caminho. Então ele queria os filhos dele envolvidos, ou no judô, ou no karatê, ou em outra arte marcial que fosse de origem japonesa, né? De origem asiática, para falar, esse é o caminho que eu quero para meus filhos, né? Então, na verdade, no começo era meio que obrigado mesmo, né? Meus irmãos pararam e eu continuei, tô até hoje, né? Mas assim, realmente deu um norte de vida pra gente, né? Então eu agradeço até hoje. Meu pai, até quando ele faleceu, eu estava em Okinawa treinando, ele estava no hospital, ele falou, não, pode ir porque o karatê é seu estilo de vida, né? Ele falou para mim.
Ele estava internado em Guarulhos, né, quando eu fui. E infelizmente eu estava lá, ele faleceu, mas eu sei que a gente ficou assim sem peso na consciência, porque eu estava fazendo o que ele gostava e eu também o que eu gosto, né? Então até hoje a gente está aí firme graças a esse incentivo que meu pai deu, né? Cara, isso mexe muito comigo. Sim, cara, tô Mexe quase mesmo. chorando aqui, nem Total. começou. Não pode já chorar, começou. hein? Emocionado Eu sou mó aqui bom, já. né? Tá? Eu falo que eu não choro em público porque eu choro feio. Sabe aquele choro de dorama? Que o cara chora com a boca aberta. Não, então. Do personagem secundário eu não choro aqui. Aqui não posso chorar. Não, a gente tem que sorrir, né? Não, mas animal, isso. Então, é que no começo todo mundo é obrigado, né? Eu também, mas é que daí eu não continuei. Eu fiz judô também, mas eu não quis seguir. Mas é bom pra molecada começar nesse rolê, porque pelo menos ensina um respeito com os mais velhos, ensina você a trabalhar em equipe, porque você tem que treinar com alguém. Superação, né? Então, o que me ajudou muito nas Forças Armadas e na É polícia verdade, e no foi das bombeiro Forças Armadas, viu? foi o karatê. Se não fosse o karatê, acho que eu não tinha base nenhuma, assim, né? Então, realmente, a minha família que me educou foi o karatê, né? Então, assim, porque eu não tinha tempo de ficar em casa. A gente tinha aquela educação dos pais, mas, assim, o sensei fazia aquele papel de pai que... É tanto que a gente respeitava mais o sensei do que os pais, Olha né? aí, olha aí. Então, acho que até hoje é meio que assim, né? Então, Mas, por exemplo, foi Sensei, bacana. você olha... É legal você trazer essa temática. A gente falou com o Charles e com a Gabi, eles falaram muito disso, que tanto os esportes quanto o que levaram eles para academia militar, né, por conta dos esportes também, por conta dos Jogos Olímpicos e tal, se conectam muito. Você acha que o caminho que você escolheu foi por conta do karatê também? Acho que foi sim. Porque eu tinha uma atividade intensa no karatê, né? E eu vi aquilo aí das Forças Armadas, treinamento, isso e aquilo, e o karatê já me impulsionou para isso, né? E também depois para o bombeiro. Então, realmente... E eu tive apoio dentro das Forças Armadas e da Polícia Militar, né? Então, uma coisa foi somando com a outra, né? O que eu queria, o que o karatê me oferecia, o que ser militar oferecia também. Sim. Então, E acho que conseguiam conviver as duas coisas, né? consegui... Porque, senão, dependendo da carreira que você escolhesse, não ia dar dava. pra rodar. Que nem antes de ser militar das Forças Armadas, eu fui office boy numa ótica, né? Mas assim, lá era trabalhar, estudar, tal, né? E o dono gostava do esquema de karatê, então eu sempre dei sorte. Então, às vezes tinha que trabalhar no sábado, tem campeonato, pode ir pro campeonato. Dispensava sem... Eu apoiava também nesse Então, sentido. por isso que eu falo, né? Até eu tenho alguns alunos que falam, sei, fui fazer entrevista de trabalho. Quando eu falei que era do karatê, o cara já falou, contratou. Porque ele falou, pô, esse cara tem compromisso, disciplina, tal, né? Então, essa visão que o pessoal tem, realmente tem essa diferença. Às vezes né? até o cara que contratou fez isso mais novo Isso, e né? dá pra dar um suporte. É aquela coisa de sucessão, né? Fala, pô, sei lá, eu não consegui manter os dois, ou eu faço for fun ali, eu Isso. treino de vez em quando, eu mantenho a minha faixa lá junto com o pessoal. Só que esse moleque, ele tá crescendo, então, pô, dá pra incentivar. É legal, Isso, né? é isso Sim. aí. O Charles e a Gabi, que estiveram aqui, eles comentaram do apoio, né, que os militares dão às atividades físicas, né, principalmente artes marciais, assim, do ponto de vista do exército, né? Como que é esse apoio dentro da estrutura da polícia militar? Certo. Então, como eu vim da Força Aérea, realmente eu já tinha esse apoio lá dentro, né? Na verdade, a gente tinha, assim, vinha um avião lá, o Bandeirantes, levava a gente para o Rio de Janeiro para competir. Poxa, né? Se não fosse o karatê, eu nem sei quando que eu ia voar de avião naquela época, né? Sim. Aí depois, na Polícia Militar também, desde a escola, tem uns jogos até hoje, chama Police Fire World Games, né? Que é Campeonato Mundial de Polícia e Bombeiro. Então, na época, a Polícia Militar incentivou muito. Olha, você vai treinar, você vai representar o bombeiro, você tem hora para treinar, né? Vai representar a polícia, você vai trabalhar, mas você tem suas regalias, mas só que você tem que trazer resultado. E isso para mim era tudo que eu queria, né? Então, Um desafio, um espaço pra treinar. para treinar, é tanto que eu treinava 3 vezes por semana em Santos. Eu saía de São Paulo, ia para Santos treinar na academia do mestre Shinzato, que é em Santos até hoje, ele já faleceu em 2008. E eu tinha essa liberdade de ir treinar em Santos e voltar para trabalhar no quartel. Isso tanto quando eu era da Força Aérea quanto quando eu fui da Polícia Militar, né? Então, realmente,
Até eu falo, é uma pena que eu acho que a maior faculdade da vida é servir nas Forças Armadas, né? Então, assim, se todo mundo servisse, né? Além do aprendizado que você vai ter em geral, né? E para quem pratica esporte, eles sempre, realmente, eles dão um grande incentivo, uma grande ajuda, né? Não só nas artes marciais, mas no esporte em geral, né? Até que você vê nas Olimpíadas aí, a maioria dos medalhistas são do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. E como que era, assim, conciliar a vida de bombeiro com os treinos, assim? Porque o que eu tenho na cabeça, né, quando me falam, assim, do trabalho de bombeiro, até porque eu já quis ser bombeiro, como eu contei nos bastidores, é que é um cara que ele trabalha 24 horas e descansa 48, se eu não me engano. 48, isso. É esse o regime. Aí, no caso, quando você é um bombeiro e atleta, Aí você não descansa. você não descansa, né? Porque... geralmente é isso. Porque, eu tô entendendo que nessas 48 horas de descanso, você, por exemplo, ia pra Santos pra fazer o seu treino, assim. Então, por mais que você goste, foi uma coisa, assim, um pouco desgastante. Não no sentido mental, porque você tava fazendo o que gostava, né? Mas no físico, entende? Sim, foi bem desgastante, que no início era realmente que eu trabalhava nesse regime, 24 por 48 horas de descanso. Só que nessas 24 horas que você estava de serviço, na época eu trabalhei no resgate. E o resgate, você não para no quartel. É ocorrência direto, todo dia, né? Então, o tempinho que tinha de descanso, ou eu ia para a academia do quartel treinar, ou estudar, né? Que a gente sempre tem que estar estudando, se atualizando, né? Nos procedimentos de bombeiro, de polícia. E nas 24 horas, eu também tinha outro serviço, né? Eu vou falar aqui que, infelizmente, a polícia e o bombeiro, eles não são bem remunerados como deveriam ser. Então, a gente procura o famoso bico, né? Sim. Famoso bico. Então, eu trabalhava no bombeiro, tinha outro trabalho fora, estudava e treinava karatê. Nossa. Então, assim, até eu falo, nossa, será que hoje em dia eu tenho essa força de vontade que eu tinha antes? Mas eu tinha muita sede de prosperar no karatê. Tanto que a minha carreira no Corpo de Bombeiros, assim, eu não ostentei ser oficial superior, nada. Me aposentei como sargento. Porque foi uma escolha minha. Passei no Barro Branco, na FUVEST, que naquela época era bem concorrido. Eu e meu primo, que também já faleceu. Até hoje, até cara. hoje, eu acho, né? E na verdade, né, até minha família me xingou muito. Esse distrito, essa continuidade militar é uma coisa meio que acontece nas famílias também. Isso. Então, se era concorrido naquela época, sei lá, os caras que se formaram, os filhos normalmente seguem na carreira também. Tanto que eu entrei na Força Aérea porque meu avô foi da Força Aérea Brasileira. Então, ele foi o grande incentivador, né, assim, a gente continuar a carreira militar, né? Então, mas na verdade, o que era a minha paixão número 1? Karatê. Então eu falei, se eu for pro Barro Branco, vai sobrar pouco tempo para eu treinar. Então eu continuo no bombeiro, 24 por 48, né? Depois eu fui para o expediente, fui trabalhar no CSM MOP, que é um dos quartéis mais importantes do Corpo de Bombeiro aqui, que é a logística, a manutenção, né? Então lá era expediente. Então, assim, eu conseguia, tipo, à noite dar aula e treinar nesse expediente. Trabalhava até, às vezes, às 14 horas ou às 18 horas. Então eu fui adequando, né, o meu trabalho com a minha necessidade de treinar. Então, assim, eu achei o ambiente certo. Se eu fosse um funcionário de alguma empresa privada, eu não ia ter essa regalia para treinar. Não regalia do trabalho, porque a gente ralava muito, né? Sim, mas encaixe de tempo. Encaixava o tempo para eu trabalhar, dar aula, tem vários participar caras de eventos. Que desistem de ir para um lado mais profissional numa arte marcial ou no esporte em geral, porque não dá, cara. Sim. É fisicamente impossível, ainda mais, né? Porque o sensei tava falando, ele tinha que trampar, porque, infelizmente, tá? Isso eu concordo, as polícias, elas não recebem o suficiente para poderem se manter somente com o trabalho que elas têm, né? E isso prejudica o sistema como um todo, eu acredito nisso. Mas é difícil, cara. Prejudica o sistema mesmo, em geral. Total, bem difícil, assim. E estamos aí até hoje, eu acho que eu só tenho que agradecer a Força Aérea Brasileira, a Polícia Militar. Acho que se não fosse a Polícia Militar principalmente, eu não tinha conhecido praticamente... Polícia Militar junto com o Karatê, né? Não tinha conhecido tantos países, não tinha viajado tanto para o Japão. Já foi para vários países, sem ser por causa do Karatê? Graças ao Karatê. Se não fosse o Karatê, eu não tinha saído nem da Zona Leste. Né? Mas a minha primeira viagem foi para o Canadá, Estados Unidos e logo seguida Okinawa.
Em 96. Aí, ó, vocês que são fãs do Miyagi-Do, É. o cara foi pra Okinawa, mano. Em 96. Okinawa vive, cara. 96. Só que aí depois eu falei, quando que eu vou voltar para Okinawa? Em 97 eu já estava lá de novo. E aí fui 14 vezes para Okinawa, né? A última foi em 2018. Então é o que eu falo, graças ao karatê, Estados Unidos, Canadá, África, França, Suécia, e aí vai indo, né? E a América do Sul toda. E nunca tive dinheiro assim para viajar, né? As coisas iam acontecendo. Assim, a caráter de curiosidade pro ouvinte, assim, se inteirar mais. Você viajava pra quê? Pra competir? Ou de repente fazer algum curso de especialização? O que aconteceu nesse World Police Fire Games? A gente já ia para várias coisas: curso, especialização, viajar e passear Encaixava. também, se divertir também um pouco, né? Todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo é filho de Deus, né? Mas as coisas se encaixavam. Quando eu fui pro World Police Fire Games no Canadá, eu já fiquei sabendo que nos Estados Unidos ia ter um curso de Kobudo. E aí, do Canadá para os Estados Unidos era baratinha a passagem na época, né? Falei, vou nessa. Não tem nada a ver com a polícia, mas já que eu tô aqui, eu vou lá. Então eu aproveitava, né? Tem uma dúvida, que quando você fala desse World Police Fire Game, me vem aquela cena dos caras subindo na escada, sabe que... Eu pensei a mesma coisa, cara. Mas Tem competição, quem sobe mais rápido. Tem a competição, tem as competições operacionais do seu dia a dia, tanto de polícia como bombeiro, e a parte de esporte olímpico, que eles falam, né? Que são categorias, né? São categorias. Então tem lá tiro, que nem eu participei do Vehicle Extrication, que é tirar presos de ferragem. Nossa equipe participou. Caramba, então tudo assim do seu dia a dia da atividade de bombeiro e polícia. Tá vendo que eu queria ser bombeiro? Tá vendo? Meu, eu vi, bacana, eu assisti, assim, eu não tenho contato nenhum com a área, mas eu vi, acho que isso no YouTube, eu achei animal, porque é muito rápido. Eu vi um vídeo de uma emissora de TV mostrando os bombeiros lá no Japão. Joga pra cima, os caras subindo rapidão, assim. Caraca, meu. Tipo, todo ano tem essa competição, que é eu o achei que o vídeo tava acelerado, cara, porque é muito rápido. Sobosha Matsuri, que acho que é alguma coisa assim. E eu fui até assistir, quando eu tava no Japão, tem um irmãozão lá, né, que é um Koichi Shizawa, ele me levou em Yokohama para assistir essa competição, e você fala, poxa, é tanto que o bombeiro do Japão é um dos mais treinados em questão de salvamento em altura, né? É porque por causa dos desastres naturais também, sim, ser bom, tanto que eles... tanto que, falando em terremoto, a gente trouxe um projeto do Japão pro Brasil, que é essa moto resgate que tem hoje aqui. Não sei se vocês já viram a moto resgate. Acho que você já viu, né? Isso aí é o fã da moto. Putz, eu sou fanático. Cara, eu gosto de bombeiro e gosto de moto resgate, porque eu fui... Em 97 eu tava em Yokohama, eu vi lá a motinha de bombeiro. Aí eu perguntei para esse amigo Koichi Shizawa, ele falou, não, quando tem o destino, o terremoto, alguns lugares a viatura não consegue ter acesso, vai a moto. Sim. Aí eu falei, o trânsito de São Paulo, né, é uma loucura e tal, e a gente começou a desenvolver esse trabalho aqui também, tem até hoje aí, a moto resgate. Então, graças ao karatê, graças à viagem da polícia, então sempre uma coisa foi somando com a outra, né? E diga-se de passagem que depois que implementou moto resgate aqui em São Paulo, assim, muitas vidas foram salvas, assim, porque até a viatura chegar, né, no local. Ou o SAMU chegar o SAMU, tanto resgate ou SAMU, né, com esse trânsito louco aí. E a moto ela vai primeiro, faz o primeiro atendimento enquanto vem vindo a viatura, né? Sim. Então isso aí foi um projeto de... Já faz um tempinho que eu nem recordo. Aí, mas foi bem bacana, tá funcionando, né? Sim. Cara, muito orgulho da instituição, né? Do Corpo de Bombeiros. Não, putz. Legal mesmo. Sensei também é de Kobudo também, né? Isso. Uma coisa que, assim, até para os próprios ouvintes entenderem um pouco, quais são a diferença, né? Porque o pessoal acaba sabendo, assim como eu tenho mais contato, mas sabe o que é o karatê, só que não sabe o que é o Kobudo. Certo. Ou sabe, karatê, daí lembra do que a gente estava falando do Karate Kid, pensa logo em Miyagi-Do e é isso. Mas como funciona dentro do karatê? Existem estilos? O Kobudo, ele veio antes? A origem é Okinawa. A origem, então, tem o Kobudo japonês, tá? Okinawa pertence ao Japão hoje, tudo bem, né? Todo mundo sabe a história, né? Que era Ryukyu e tal. Mas, na verdade, o Kobudo japonês do continente japonês, do continente, né? Da ilha principal, é o Kobudo mais antigo. Que é a katana, que é o bastão longo, né? Só que, assim, o Kobudo okinawano, né? Então, ele nasceu praticamente junto com o karatê.
Que o karatê, na verdade, chamava Tode, ou também outros chamavam de Ti, né? Que é mão chinesa, né? Então, na época que era Ryukyu, que Okinawa era o reino, né? Então se falava Todi ou Ti, porque Ryukyu tinha esse intercâmbio comercial e cultural com a China. Era muito próximo, né? E, na verdade, foram desenvolvendo técnicas de mão vazia, que é o karatê, e técnicas de luta com utensílios que tinham na época, né? Tudo lavrador. Tipo... Lavrador, pescador. Então, exemplo assim. Na verdade, a tonfa, que todo mundo conhece, popularmente usada por polícia. Tava na armadura do Cavaleiro de Libra. Aí, ó. Pega a referência. É verdade. Sério, mano? Sério. Eu não curto Cavaleiros, eu nem manjo, velho. Mas aqui eu gostava tinha a tonfa lá, tem a tonfa, né? Então, que pode falar também Tunqua ou Tuifá, né? É o mesmo nome, só que no Tinanguti, Okinawa-go, né? Tem essas pronúncias, né? Então, eles adaptaram armas que tinha lá no moinho, o remo. Foice, né? Usava bastante. Foice, que é o kama, né? O kama, a foice, o tridente que vem da China. Muitas armas têm origem chinesa. Só que o Okinawa, ele não tinha, né? Às vezes, assim, aquela arma exatamente igual à chinesa. Então, eles faziam o quê? Adaptavam o que tinha e dava certo, né? Então, por isso que o Kobudo okinawano, não é que ele é melhor, mas ele foi muito versátil em ter várias armas adaptadas. Bo, remo, tonfa, nunchaku. Saiu o nunchaku, na verdade, que é o mungen nunchaku. O chinês é aquele de corrente. O okinawano é uma corda, que era aquela... Na verdade, era a guia do cavalo, que eles pegaram e adaptaram para um nunchaku, que nunchaku é para o adversário não chegar próximo, né? Você manter um raio de distância. Manter um raio de distância. Então, assim, na verdade, em Okinawa, o karatê e o kobudo sempre andaram juntos, né? Porque, na verdade, eles foram desenvolvidos para sobrevivência. Mas, assim, nem todo mestre, todo sensei de karatê é sensei de kobudo. Não. Do Okinawa. Ou eles pegam muito... Tipo, olha, Okinawa, geralmente, se pratica muito mais o kobudo junto com o karatê. Porque o kobudo, ele, na verdade, ele é separado. Mas, assim, usa os mesmos nomes, tem graduações diferentes, mais postura de perna, de mão. A única coisa é que você vai estar com uma arma na mão. Mas, assim, os katas que existem, eles foram, né, desenvolvidos para situações daquela hora que estava utilizando aquela arma. Então, hoje, muita gente quer fazer karatê usando a arma falando que é kobudo, e não é. São completamente diferentes, porém, é como se fossem primos, né? Cresceram juntos, Cresceram né? juntos. Semelhanças e tal. E o que acontece? E às vezes uma aperfeiçoa a outra também, uma vai né? aperfeiçoando. Então, hoje, o objetivo é esse. O kobudo, ele entra como um complemento para o praticante de karatê. Então, até porque não pode andar com armas, né? Não, eu não vou andar com bo, ou com uma foice, né? Ou com tridente. Então, na verdade, o que o kobudo ele contribui, né? Ele aumenta... força muscular, velocidade, potência de golpe, reflexo, porque você tem que trabalhar com uma arma, né? Dimensão de distância, né? Então, 6 lá de Okinawa, eles falam que o karatê é um carro e o kobudo é a roda, né? Sensei mais antigo falava que o karatê é a carroça e o kobudo é a roda, porque tem a diferença, assim, do praticante. Não tô, assim... menosprezando só os que treinam karatê, né? Haters, vamos lá, né? Por favor. Vamos lá, né? Então, assim, mas eu convido, né, até o praticante de karatê ou de outras artes marciais a treinar o kobudo. É como se eu estivesse treinando com... Eu tô treinando com peso a mais na mão, e isso me dá uma certa habilidade e uma resistência maior. E manipulação, né? Também. Manipulação. Né, que nem a gente falou de agarrar, né, que nem no judô agarra. Então, o kobudo, você tem que estar trabalhando ali com um agarramento firme, uma empunhadura firme, né? Então... Já viu os vídeos deles fazendo? Eu tenho 2 amigos que fazem muito com o sensei. Cara, quando eles pegam esse remo, mas dá um medo, cara. Mas dá um medo. Até eu fico com medo. Falei, vai devagar que um dia você vai arrancar a cabeça do outro, né? Eu assisti uns vídeos e eu fiquei com vontade de treinar kobudo. Eu até pensei, imagina, eu chutando bem por causa do taekwondo e sabendo... Meu, muito cara, louco. O kobudo ele é uma arte muito rica, tá? Então a gente mantém, né, aquela forma tradicional, que é a parte cultural, né? Total. E a parte marcial, também, né? Nós mantemos, né? É tanto que, na verdade, na época de Ryukyu, o kobudo ele não tinha uma didática. Era paulada, era, na verdade, salve-se quem puder, né? Era defesa para sobrevivência. E depois que os professores, né, foram se aperfeiçoando de uma forma
para ser didático, para ensinar e manter, né? Aquela riqueza que é o Kobudo até hoje e o próprio Karatê, que era o Todi, né? Sim. O Karatê de Okinawa é fantástico também, né? Você foi várias vezes para Okinawa, né, Sensei? Várias vezes. Mas assim, e a comunicação? Então, a primeira vez que Porque eu eu fui... sei que, assim, pra quem não sabe, Okinawa, que nem o Sensei falou, ele foi um reino à parte. Então, até uma língua própria eles têm. E os mestres mais antigos falavam, muitos deles, ou quase todos eles, falavam nessa língua. Então, era uma dificuldade até para divulgação com relação ao Japão. Uma coisa que o Sensei estava explicando pra gente antes, né, Mitch? Como o senhor se comunicava lá? Como rolou esse intercâmbio? Assim, óbvio que com muita boa vontade e com esforço, mas o senhor aprendeu Nihongo, o senhor aprendeu Chinaguchi, sei lá? Então, a primeira vez que eu fui, eu nem sabia a diferença de o Chinaguchi para Nihongo, né? Eu fui com o meu professor, o saudoso mestre Shinzato, ele formou uma delegação e, na verdade, ele que cuidava da delegação. Na época ele já tinha, vamos falar, acho que já tinha uns 76 anos, e na época até era a agência Tibana Turismo, né? Ela falou assim, olha, vocês tomam conta do seu Shinzato, né? E nós tudo marmanjo. Falou, não, ele vai tomar conta da gente, porque a gente não fala Nihongo, não fala nada, né? Só que eu, macetoso, né? Já militar, já comprei aquele dicionário Nihongo, português. Com algumas frases. Então, na verdade... Onakaga suita. na primeira vez... não, eu cheguei lá falando Benjo ainda, né? Antigamente era Benjo, né? Cheguei lá falando Benjo, né? Aí depois que eu fui aprendendo os macetes, né? E depois que eu voltei de Okinawa em 97, aí eu fiquei interessado em estudar Nihongo, né? Já com as viagens que eu tinha ido pelo bombeiro, eu falei, tem que estudar inglês, né? Tem que melhorar a comunicação, porque eu pretendo voltar aqui. Sim. E aí eu comecei a entender o que era Okinawa. Eu falei, poxa, que legal, né? Eles falam o Chinanguchi. Por quê? Quando o Sensei do Rombo Dojo, ele queria falar alguma coisa que a gente não entendesse, assim, que ele tinha certeza, ele começava a falar em Uchinanguchi. Com o nosso Sensei aqui do Brasil, o Shinzato Sensei. Eu falei, Sensei, eles não estão falando em Nihongo. Ele falou, não, isso aqui é Okinawa. Você não sabe nada. Eu falei, Ele falou, olha... Fica tranquilo, Sensei, eu também não sei. Mas, assim, eu sempre fui curioso, né? E eu tava andando, depois dos treinos, a gente foi passear lá na Kokusaidori, no Matiguá lá, e eu vi um cara tocando, nem sabia que chama shamisen, né? O Sanshin de Okinawa. E o cara falou, isso aqui se canta em Uchinanguchi e tal, né? E beleza, depois comecei, Okinawa, além do Karatê, fez eu me interessar pela cultura okinawana, né? Pela língua, pela cultura, tanto que depois que eu voltei de Okinawa, eu fui tocar shamisen. Fui procurar o saudoso Sensei Nakandakari, né? Lá da Vila Carron, e comecei a treinar com ele, né? Até a desculpa, na verdade, eu fui levar uma amiga que estava lá de Saitama, estava fazendo estágio aqui, né? Intercâmbio, pela JICA. Ela estava fazendo intercâmbio, ela é enfermeira, ela veio ficar lá em Guarulhos, numa casa de idosos, né? E ela falou, Flávio, eu quero aprender Sanshin de Okinawa, mas será que aceita? Eu sou Nihonjin, né? Não sou de Okinawa, né? Ela falou, vou ligar para esse Sensei que eu também tô querendo aprender. Aí liguei, falou, só aceita uma japonesa, ela é de Saitama, quer fazer ela... aceito sim. E brasileiro, só aceita? Aceito também, né? Porque diz que antigamente não aceitava, né? Então, tinha que assim, essa, até né? para contextualizar a galera, rolava isso em tempos mais antigos do que eu, né? Mas tinha uma dificuldade entre relacionamento entre japoneses e okinawanos. E brasileiros, né? Ou estrangeiros. Estrangeiro, porque a gente tava no Brasil, né? Mas entre okinawanos e os brasileiros e okinawanos e os japoneses. Porque no Japão rolava uma dificuldade de relacionamento. Um preconceito com relação a quem vinha de lá. Por causa da língua, as estaturas são diferentes. Então, por isso que a comunidade acabou se fechando um pouco. Então, por conta desse preconceito, o pessoal falava assim, então eu vou ensinar só os okinawanos. Ou não se misturavam tanto as famílias. Isso já acabou, né? Acabou, não é mais assim. Acabou, tanto que eu sou, acho que o único diretor brasileiro dentro do Okinawa Kenjinkai, né? Mas os caras me aceitaram lá, falaram, vamos aceitar esse... Não, eles falam assim, né? caramba, o cara é da hora. Não, a gente colabora muito, porque eu gosto muito da cultura okinawana, porque é o que fez também dar um up no meu karatê e na minha vida, entendeu? Então eu comecei realmente a estudar o karatê de Okinawa a partir do momento que eu fui e comecei a ver que
o karatê ele tem um relacionamento com o odori, com o sanshin, com o taiko, né? Uma cultura vai ligando a outra, né? O kokobudo, né? Então, assim, por isso que eu voltei mais vezes. Eu fiz de tudo para voltar mais vezes. Aí comecei a estudar um pouco o Nihongo básico, né? Para se virar, né? Para ir no toire, né? Aí eu não falava mais Benjo, falava toire, né? Sim. Então, foi aprendendo os macetes, foi legal. E relacionamento com o sensei de lá? Tem alguma história aí, sensei? Que, tipo, porque assim, eu sei que impressiona, os caras gostam de ver que o karatê tá difundido, mas tem alguma história que você falou, meu, isso aqui é da hora, sabe? Ou eles trouxeram pra você algum ensinamento. É da hora pra gente entender também como funciona a filosofia, né? É assim, uma coisa que eu comecei a ver em Okinawa é que os professores lá, eles são humildes, e a sabedoria, assim, fora de série, né? Assim, o cara sabe muito karatê e não é arrogante. É uma coisa que, infelizmente, aqui no Ocidente, né? Acontece. O cara, eu sou terceiro, quarto, quinto dan, o cara já nariz empinado, é aquele arrogante, né? Você vai a Okinawa, aqueles caras que treinaram diretamente na fonte, com os fundadores, sempre tá rindo, te trata bem, né? Então eu participei de um evento, foi em 2006, no Chinant Taikai, lá eu tinha que fazer uma apresentação sozinho no Budokan. E eu treinando o meu kata, né, com vergonha lá, ficava meio escondido, eu vi que só tinha um sensei me filmando lá, né. E aí, por mais que eu me escondi, ele falou, vem cá, precisa corrigir isso, né. Aí eu falei, poxa, que legal. E não era nem da minha escola do Rombo Dojo, era de outro Shorin, que a gente acabou virando amigo. E assim, eu não falo... Eu falo acho que 5% Nihongo, mistura Chinangochi, né? E a gente virou amigo porque o cara veio, um estrangeiro sozinho aqui, o cara veio para apresentar, esse cara gosta de karatê. Então esse sensei ele me adotou tipo como se fosse um filho, assim. Nossa. Levava o bentô, se preocupava, e o outro sensei do meu Rombo Dojo também. Então assim, eles valorizam muito realmente quem quer aprender, né? Então eu tive experiências que até uma vez eu fui visitar um dojo. Tava eu e a Ione Shinzato, que ela era bolsista, né, também do Urizum e tal. Eu falei, Ione, vamos, que ela me ajudava no Nihongo lá também, né. Aí fui visitar um dojo, tinha um Sensei Uema, já tinha quase 90 anos na época, o Sensei pegou na minha mão lá e foi mostrar os quadros, os katas, isso, toda a história, aquele prazer de receber, né. Então... E assim, acho que eu tive muitas experiências que às vezes eu ficava até emocionado e chorava quando saía do dojo, né? Aí eu, por que você tá chorando, Flávio? Você apanhou? Não, eu falei, não, é que tô emocionado, porque eu não imaginava que ia ter essa recepção aqui, né? Estranho, porque eu sei falar, não precisa se preocupar com o idioma, o importante é nossa comunicação é de coração para coração. E era isso mesmo que rolava. É uma coisa meio Timogukuro, né? Shindenshin, assim, né? Trazendo a tradução é o sentimento... a gente fala que é coração do Okinawa, né? Como que é a palavra? Timogukuro. Timogukuro. Caramba, difícil, hein? Shindenshin, né? Tipo, de coração para coração. É a linguagem do afeto, a linguagem entre o carinho de alguém para com o outro e a reciprocidade, né? Então, que é um termo Okinawa. É isso mesmo. Isso eu tive com os mestres lá, entendeu? Então, eles faziam questão de... tanto que eu participei de um evento, uma vez, de um seminário, e eu, por não saber ler lá o Nihongo, tinha um coquetel logo após o seminário na prefeitura. Aí veio um sensei, até o Minoru Higa, sensei, se vocês procurarem no YouTube, é um grão-mestre lá, 10º dan. Você não vai no pátio lá no coquetel? Você aceitou de bermuda, chinelo? Não, tem que ir, é importante ir. Aí me levou no carro dele, fui lá, o cara me colocou no palco, ó, graças a esses estrangeiros o karatê continua vivo. Né? E a gente era tratado que nem rei, né? Assim, são experiências que eu tive sorte ainda de pegar esses mestres, alguns já faleceram, né? Mas é uma experiência que eu tento trazer para os meus alunos aqui no Brasil. Tem muito aluno que não tem condições de ir para Okinawa. Então, o que eu falo? Quem não consegue ir para Okinawa, a gente tenta trazer Okinawa para eles, né? Então, por isso que a gente às vezes faz algum intercâmbio de trazer professores, faz aquele famoso bingo, isso, aquilo, outro, para arrecadar fundos, trazer o sensei de lá do Japão, de Okinawa para... Se tiver churrasco, me chama. A gente gosta de festa, viu? Conte comigo. Não, o que é muito louco é porque a gente vê, principalmente nas artes marciais, né?
a gente tá falando do karatê agora, mas essa propositura que o legado é maior do que a origem. Isso, Cara, sim. isso é muito Isso, bom. é isso mesmo. Isso é muito bom. O que vocês veem lá no Miyagi-Do, do Karate Kid, né? Eu gosto de fazer essa comparação porque o pessoal virou cultura popular. Sim, O brasileiro sim. adorou isso, Sim, né? com Por mais certeza. que Mas o assim, Johnny é você- mais legal. Aqueles... o filme não retrate tudo que é o karatê, porque aquilo ali não é o karatê em natura, né? Mas tem muitas referências boas. Só que essa ideia do legado e o cara não se importar da onde você veio, cara, isso é real, aquele termo que eu usei do Timogukuro. Eu tenho uma história, essa é familiar. Uhum. Eu fui para Okinawa. Só que assim, a gente ouve histórias falando a respeito de preconceito com mestiços. A gente ouve essas histórias, né? Não em geral, mas fala assim, no Japão eles não gostam muito. Sabe quando generaliza? Mas em Okinawa eu Uhum. nunca ouvi uma história dessa, sabe? Cara, De mas quem foi assim, pra Okinawa e sofreu a gente preconceito, não vai sabe? saber, né? Porque por conta de contexto de guerra, Isso. por conta de contexto de inimizades com... Na época, com o Japão, histórias antigas. E eu tenho muitos parentes lá. Uhum. Porque meu avô, vieram 3, veio ele mais 2 irmãos, o restante ficou lá. Uhum. Então, assim, eles são in natura, né? Uhum. Aí eu louco pra ir pra Okinawa, porque eu sempre curti, sempre fiz parte desse rolê. E pensando, mas será que vai ser? Sabe quando você. Eu tô indo animado, mas aquele fundinho de emoção, assim, fala, Uhum. putz, mas será que vai ser legal pra mim? Será que eles vão. Será que eu vou quebrar minha cara? Primeiro, eu cheguei no dia 31, porque meu Oji, meu avô, né? Ele queria comemorar o Shogatsu lá, tipo, o primeiro dia do ano com a família dele. Eu fui com meu avô, fui com um tio. Eu cheguei no dia 31. Cara, eu me emociono com essa história. Quando eu entrei, porque o meu tio-avô, o Chonan, né, o filho mais velho, continua morando na mesma casa que era da guerra, entendeu? Tipo, ali a minha família sempre esteve lá. Eu entrei na casa dele, né, onde tava rolando a janta de Réveillon. Aí eu fui recebido com o Kairi. Kairi Nasai, bem-vindo de volta. Aí eu me desmontei, né? Eu falei, putz, porque eu não sou eu sou a história da família. Eu sou a continuidade do que meu avô trouxe de lá. E isso pra mim foi demais. Isso que me fez me identificar com a cultura. Porque cultura a gente se identifica, mas o emocional é o que liga a nós. Sim. É o que prende a gente, né? A Total. cultura. É o que eu falei pra você, que eu fui lá no dojo treinar, quando eu saí eu comecei a chorar. Emoção. Por quê? Do jeito que ele te tratou, da onde... Ó, seu karatê vem dali, você segue essa raiz, essa linhagem, né? Então isso assim foi, cara, muito emocionante Porque mesmo. aquilo mostrou assim que você não precisa ter laços sanguíneos pra carregar um legado, né? Isso. Entendi. É o legado que a gente carrega hoje, com muito Sim. orgulho, né? E hoje eu tô mais tranquilo que eu tenho, assim, discípulos, né? Não são alunos, são realmente discípulos, que nem tem o Yudi, Diego, o Hélio, vários outros, Rafael Yudinho, Camia. você é o cara. E a Jureikan, ela tem... O professor, quando veio do Japão, ele falou, você não tem aluno, você tem discípulos. Aí eu falei, por quê? Ele falou, esses caras te seguem onde você vai, eles são discípulos. Você tá com o seu legado garantido aqui, o legado dos mestres lá, né? Tem a diferença de aluno. Aluno vai, treina, tá, tchau, aí não quer mais saber de nada, né? Então, nós formamos essa questão de discípulos, né? Então, é o diferencial do nosso grupo, né? Sim. E é uma coisa que você acaba até levando pra profissão também, né? Porque que nem o senhor foi sargento, né? Com certeza, né? Putz, entrava um recruta ali, o cara era meio que o seu, né? O seu aprendiz Seu ali. coraia, Né? Mas era engraçado que lá no quartel, o pessoal me chamava de Seisei. Ninguém chamava por graduação ou pelo nome. Seisei, né? Então, ficou isso e realmente um respeito a mais, né? Não nem pela graduação de militar, mas sim por ser Seisei, né? Às vezes o cara é oficial, mas... Não, tinha um super respeito, né? Então, eles falaram, o cara treina karatê, esse cara é mais centrado, vamos colocar ele nessa atividade, né? Então, isso acontecia muito no meio militar, né? Então, é mais um dos diferenciais aí, né? De quem pratica arte marcial, né? Total. A gente falou um pouco desse tópico que eu quero trazer aqui, porque agora eu quero ouvir em natura. Sensei, Karate Kid ou Cobra Kai, Sim. é algo que vale a pena? Reflete o que vocês fazem? Ou assim, com as suas devidas ressalvas, com vontade. Olha, então assim, hoje eu vejo na internet, assim, tá bastante até polarizada a questão, né, do Cobra Kai com alguns praticantes de Karatê.
É assim, quando eu assisti o Karate Kid na minha época lá, 1980 e pouco, eu não entendia nada. Mas depois que eu fui pro Okinawa e comecei a saber o que que é karatê, eu falo, pô, naquele filme tem muita mensagem, realmente, Sim. né? Que o seu Miyagi, só quem treina, assim, realmente um karatê budô, vamos falar assim, né? Você sente, pô, o seu Miyagi, ele falava, é aquilo. E no Cobra Kai, por mais que o pessoal fala, é tudo fictício, é um filme e tal, mas mostra realmente ali uma essência do karatê. Eu Uma acho, filosofia. uma filosofia, né? E até a parte técnica mesmo, na época mais assim que, acho que em algum episódio agora do Cobra Kai, o Daniel San lá, ele lembra o seu Miyagi ensinando ele, fala, Daniel San, sente a força no final do soco, e é isso mesmo, que é o que nós falamos Chinkuchi, né, em Uchinanguchi, que é transferir a energia no final do golpe, pá, né? Então, e no filme mostra isso, e mostra várias coisinhas, né, desde o limpar, né, desde o limpar, pintar, é isso, o karatê é isso, né? Então, às vezes, muita gente, assim, ainda está um pouco desinformada por não praticar um karatê, vamos dizer assim, que seja voltado mais para a questão budô, né, que seja mais uma filosofia, um estilo de vida, né? Então, eu acho que é muito válido o filme, né? Ele mostra também o porquê. Não, e até incentiva, né? Incentiva. Por que que o Sensei do Cobra Kai é de um jeito, por que que o Sensei do Miyagi-Do é de um jeito, né? Então tem um contexto lá, né? Isso até ensina a gente por que que você tem um aluno de um jeito e um aluno do outro jeito, né? Ou por que você tem um Sensei assim e o outro não é assim. Então nesse filme consegue mostrar várias coisas, né? Que tá ali no dia a dia do dojo e até na nossa vida mesmo, né? Sim. Então eu acho que está sendo muito válido o filme Cobra Kai. E depois do filme, isso sempre na época do Karate Kid, bombou os dojos de karatê. E se não fosse a pandemia, eu acredito que também, devido ao Cobra Kai, teria enchido também. Tava na pandemia, o pessoal ligava, vocês dão aula de karatê? É que eu assisti o Cobra Kai, achei legal, queria saber mais sobre o karatê. Eu falei, olha, depois da pandemia a gente vai voltar aí, se Deus quiser, tal. E tá tendo procura. Tenho aluno que entrou lá no templo porque assistiu Cobra Kai. E é o real, assim, né? Olha, eu já vou deixar avisado com relação a isso. Eu acredito que a cultura ela tem que ser divulgada dessa forma, porque é a linguagem de hoje. É a linguagem de hoje. Pô, assim, vamos pegar, sei lá, Michi, Taekwondo. Se tivesse, sei lá, um dorama hoje, trazendo só esses aspectos, é que eu não sei aqui no Brasil, eu não assisti nenhum que traz Taekwondo, né? Mas você não acha que ia desenvolver? A quantidade de cara que eu conheço que foi fazer vôlei depois de assistir Haikyuu. Então, não gigante. Tem. Assim, a que eu conheço não tem nenhum dorama, né? Que fale de Taekwondo especificamente. Mas depois que os K-Tigers conhecem, né? K-Tigers, pra quem não sabe, é um grupo de demonstração de Taekwondo na Coreia do Sul. Que eles misturam dança de hip hop com Taekwondo, assim, é super maneiro. Aí eles vieram pro Brasil, depois daquilo, hypou o Taekwondo, né? E também as séries coreanas que estão fazendo sucesso, eu tava até comentando, né, com o Flávio nos bastidores, né? As coreografias são muito bem feitas. E geralmente os atores, assim, ou eles já treinavam Taekwondo, ou eles passaram por um intensivo antes de gravar. Então isso acaba também chamando um pouco a atenção, né? Achei só fechando esse paralelo aí que você pediu. Não, chama mesmo. Eu acho que é o certo, né, Sensei? Porque assim, eu acredito na tradição, eu acredito que existem formas, só que para uma galera que tá nascendo agora, que não tiveram outras referências, a gente tem que transformar para uma língua. É o que a gente tá tentando fazer aqui. Isso. Explicar os conceitos, né? Porque senão fica muito vago. Eu sei que tem coisas que são tradicionais, eu sei que o pessoal fala, né? Tem que ter coisas que são mais explicadas. Mas vamos dar papinha pro neném ao invés de feijoada, porque senão o cara não vai conseguir digerir. E também acho que Cobra Kai é um negócio que você tem que assistir sem se prender muito às especificidades técnicas do karatê. Perfeito. Porque, assim, o mais importante ali, pelo menos na minha visão, é a questão filosófica, né? Porque, assim, a interpretação que eu tenho assistindo é que a série ela se resume num conflito existencial, né? Assim, ao mesmo tempo que você não pode ser muito yin, você não pode ser muito yang, sabe? E eu acho que a personalidade do Johnny e do Daniel San, né? Elas se contrastam, né? Então, se complementam também. Tanto que, spoiler, tá? Tanto que na última temporada você vê que é muito mais efetivo os dois se juntarem.
Porque às vezes é muito melhor você entender o outro na diferença do que você bater de frente com ele, né? Então essa é a mensagem mais importante, né? Então, Não sei se o filme tem várias concorda. mensagens. Sim. Desde a época que era Karate Kid, lá em 1982, 4, 6, desde agora do Cobra Kai. E agora com uma linguagem para a geração de hoje, né? É isso que eu tento passar para os alunos, né? A gente mantém a tradição nossa. Até um sensei aqui, ele já faleceu, o sensei de São Vicente, Yasunori Onamine. Ele falou, Flávio, você vai ensinar Karatê igual de Okinawa? Eu falei, eu pretendo. Não, você vai perder todos os alunos, porque o Karatê é pesado, né? Eu falei, sensei, eu consigo dar uma mesclada, né? Então a gente segue a tradição de Okinawa. Sim. Mas, o sensei Flávio é contra a competição? Eu falei, não sou contra, mas desde que, assim, treine esses dois caminhos da vertente do Karatê, que é o Budô, a parte estilo de vida, filosófica, e a competição, pode treinar também. Eu só falo que a competição ela tem um prazo de validade. Eu já competi também, mais campeonato militar. Só que hoje eu não consigo fazer o que eu fazia de agilidade nos campeonatos, né? Porque também tem essa questão do corpo. Corpo, sim. Né? Porque o sensei, o que você estava falando de Okinawa, era 10º dan com 90 anos. Sim, eu com 30 já Mas tô o travado, que o imagina, Karatê trouxe pra ele como vida, porque a gente tá falando da mesma terra que é o berço do Karatê, a gente tá falando da terra dos centenários. Sim. Que encontraram um motivo pra viver. Acho que pegando esse gancho do competitivo, uma pergunta polêmica que acho que o ouvinte tá interessado. O chute do Daniel San. Acho que a primeira pergunta, aquilo é válido? E a segunda, aquilo é efetivo no campeonato? Porque na minha visão não é, assim. Foi só uma coisa cinematográfica mesmo, assim. Isso é bem cinematográfico, né? Mas assim... Frustrou. Eu não frustrei porque, assim, cara, eu treino o taekwondo, assim, é um chute de demonstração aquele. Hoje... Pra você quebrar a madeira, sabe? Você não dá um... Sim. Hoje tem as regras, né? Que tem a WKF e outras federações, então tem várias regras. Mas, há um tempo atrás, era quase daquele jeito os campeonatos americanos, tá? Então, é tanto que em 96 eu participei de um campeonato no Canadá. Quando eu fui lutar, o cara era do Kung Fu. Falei, campeonato de Karatê, mas esse cara é do Kung Fu. A gente assiste isso até hoje, né? Eu levei um pau lá do cara, bati um pouquinho e tal, né? Mas valia isso. Fiquei de pé porque eu sou marrento. Então eu falei, vou vir do Brasil pra apanhar aí, né? Eu falei, poxa vida, que feio, né? O meu patrocinador vai ver, né? Então, aquilo ali, vamos se dizer, nos anos 70, lá nos Estados Unidos, por isso que eu falo, o americano, ele mesclou bastante, né? Então, às vezes era campeonato de Karatê, mas você via golpe de Taekwondo, de Kung Fu, né? Mas hoje não. Até golpe de capoeira, né? Quase, né? Quase um vale tudo, né? Quase um vale tudo, mas assim... A coreografia dos filmes lá, eles fazem kata do estilo Goju-Ryu, mostrou do Shitoryu também. Tem assessoria de professores, né, de Karatê. Isso que eu acho legal, porque eles estão cada vez mais aprofundando. Tanto você falou dos doramas, que as coreografias são boas, quanto o Sensei tá falando, né? Porque é bom estudar, né, o local. Sim. E assim, cada vez mais o pessoal tem ficado mais crítico. Eu também não entendo por que tanta crítica, né? Porque, sei lá... Aquilo é um filme, aquilo é uma ficção, né? Não é possível que o cara vai criticar o kata e vai aceitar o Vin Diesel e ir de carro pro espaço. Mas não faz sentido. Né? Mas é o contexto também, tipo, pandemia, tipo assim, as pessoas não tinham muito o que fazer na pandemia. E quando você não tem o que fazer, você fica chato. Eu acho que é isso mesmo. Eu tô Poxa, pensa, tipo, você pensa assim, você é casado. Tipo, se a sua esposa... Não tem nada... Vai fazer uma separação. Para, cara. Não, mas vamos lá, você é casado. Cara, se você tá sem nada pra fazer o dia inteiro, a chance de você brigar com a sua mulher ou ela brigar com você é muito grande, sabe? É verdade. Porque você vai procurar pelo em ovo, entendeu? Você vai procurar uma louça que não tá lavada direito, chão que tá meio sujinho, entendeu? Tanto acontece. que na pandemia teve vários divórcios. Exato. Aí, né? Isso daí não tem nada a ver com o assunto de nosso, mas isso é bem legal. A China, ela teve que, em lei, né, no Congresso chinês, eles tiveram que liberar às pressas o divórcio online, porque a quantidade de gente que precisava se separar era absurda. Aqui no Brasil também, eles fizeram várias opções, porque isso foi uma consequência da pandemia, né? Que nem a gente tá acostumado das 9 às 19, tá fora de casa. Então, o convívio com o filho era 3, 4 horinhas ali, porque ainda assim, contando que ele vai dormir às 9, né? Aí mesmo o convívio com o cônjuge ou não... Cara, quando ficou preso... Não, foi difícil. Você via se você tinha um bom relacionamento ou não.
Sim. muito equilíbrio mental. Muito e o Karatê equilíbrio deve ter mental. ajudado nisso também. Isso me ajudou muito. É tanto que na minha casa lá, eu dei sorte que estava em reforma, e a sala eu já fiz um dojo, né? Porque a gente fazia aula online, assim, pros participantes, né? Minha mulher xingava um pouquinho, né? Porque às vezes eu manuseava uma arma lá, quebrava alguma coisa, né? Mas foi mais ou menos assim, né? Por curiosidade, assim, ela trabalha com alguma coisa que ela precisava de silêncio e tava fazendo de Então, casa? é assim, geralmente eu gravava as aulas de madrugada. Ela Nossa, tinha que dormir, tá ligado? Ela teve a dor. Só que assim, porque todo mundo fazendo home office, né? Então, ela tinha lá que fazer o escritório e tal, e quando era aula ao vivo que era complicado, né? Que às vezes batia de ela ter que ir no home office e eu ter que dar essa aula. Mas assim, foi desenvolvendo numa boa, né? E dei algumas gafes, aprendi... Na pandemia foi bom, aprendi a usar o Zoom, editar vídeo. Olha aí. Né? Sem ser TikToker. Foi, na marra, assim, né? Às vezes eu pedi ajuda pro Yudi. É o catar, né? Eu falava, Yudi, me ajuda aí, pô. O Yudi ele é polivalente, cara. Polivalente. Vocês vão conhecer o Yudi um dia. O Vocês Yudi vão é da conhecer hora. esse menino aí. Menino de ouro que a gente chama. É o cara. Sensei, você falou muito dos ensinamentos. Uhum. E assim, como vamos imaginar que a gente tá aqui numa cena de filme. Nós somos 2 discípulos. Passa 2 ensinamentos que você aprendeu lá em Okinawa pra nós. Em Okinawa? De situações que o sensei ensinou um negócio pra você e sua mente explodiu, assim. Olha, assim, o que eles costumam, né? A primeira coisa, eu já cheguei em Okinawa afobadão lá pra aprender tudo de uma vez, né? E o ensinamento, você falou, olha, calma que assim, a gente começa a ver erros, desculpas fora, né? Ele falou, Flávio, tudo isso daí é da sua cabeça, seu inimigo está dentro de você, seu inimigo interno. Então aprenda a se controlar, tem que aprender o básico bem feito para o avançado sair bem, né? Então, assim, até tanto que, assim, só para a gente... Total. É um ensinamento que eu estou passando para vocês, né? Ó. Lá em Okinawa, o karatê ele tem que ter uma lógica. Ele é simples e lógico. Então, às vezes, você, sei lá, faz a apresentação do Kusankusho, que é um kata avançado. Mostra o Bunkai, que é a aplicação, para que ele serve. Aí eu mostrei de uma forma e o sei lá, Flávio, por que você coça a orelha assim, de vez assim? Aí eu falei, o que é isso, né? Entendeu? Aí minha amiga traduziu para mim e falou que você está coçando a orelha assim, Flávio. Aí, até entender, né, essa jogada. Ele falou, não, você está fazendo o mais difícil, ele é até mais bonito, mas não serve para nada. Você tem que coçar a orelha aqui, né? Então, esses ensinamentos que eu passo hoje para os meus alunos, porque eles são jovens, e nós todos, eu também, né, fui mais jovem, então, assim, o jovem, ele quer um resultado muito rápido das coisas, né? Então, eu acho que o cara que treina arte marcial, né, assim, eu falo para ele, aprende a ter uma visão de tudo, né? Então, mesmo que você ache que essa caneca não serve para você, ela vai servir de alguma forma. Então, por isso que eu falo do Cobra Kai, do Karate Kid, porque no filme mostra muito isso, né? O seu Miyagi, o Daniel San, um cara meio estourado, rebelde, tal, o outro também, ele passa esses ensinamentos. Isso aí eu aprendi em Okinawa. Então, é o que eu passo para os meus discípulos, né? Então, pé na terra, treinar e aperfeiçoar, né? O caráter, o espírito, depois o físico, né? É isso daí. Porque eu cheguei em Okinawa, eu vi o cara lá magro, gordo e o velhinho treinando do mesmo jeito. Então por isso que a gente fala que esse é um karatê pra vida. Karatê educacional, né? Porque eu falo, pode competir. Mas o karatê que é pra vida toda. Então lá, tem o sei lá, hoje o presidente do Okinawa, Shonin Kyokai, chama até Takeshi Miyagi, 10º dan. Pô, você vê lá, você vê o velhinho lá, 90 anos praticamente reto dando aula, né? Então assim, é um estilo de vida, né? E mais o que é? A cabeça. Né? Então a gente fala, a arte marcial é aqui, a cabeça. Depois o físico, né? Então, isso a gente vai passando dia a dia para os alunos. E eles se veem situações reais no dia a dia deles que ele fala, pô, se não fosse karatê, se não fosse o que você ensina, eu falei, não, é o que você aprende, né? É o que eu ensino. Mais uma, essa é patada de sensei. Cara, eu vou te falar que nessa metáfora aí que você comentou, eu sou o cara que coça a orelha com o pé. Então, mas a gente faz muito levar isso. O pé até a orelha, eu desço a cabeça até o pé, assim. A gente faz muito metaforicamente, isso, né? Tá? A gente faz muito isso.
Então, às vezes, assim... Então, eu aprendi Complica que muito, essa simplicidade que tem Sim. no Karate de Okinawa é o que a gente usa no dia a dia. Às vezes a gente complica as coisas e, poxa, é tão fácil resolver, né? Então, o Karate me deu esse chão, né? E, às vezes, a gente tem que ser um punho mais firme, né? Mão firme, assim que a gente fala, né? Às vezes você tem que... Porque você ensina, nem todo mundo quer aprender. Então, o cara que aprende, que nem... Eu tive a oportunidade de aprender e seguir meu mestre. Tem Tem outros vários caras que passaram e não Tem rolou, vários né? caras não, né? Então, até o Sensei falava, né? Ah, esse cabeça fraca, né? Cabeça fraca, chifre forte, ele falava. O nosso Sensei tinha essas tiradas, assim, ele boa. gostava de soltar umas piadas, né? Pô, o cara quando tem cabeça fraca, o chifre é forte, né? Então, ele, esse cabeça fraca, né? Então, o chifre forte. Então, muita sabedoria, né? Então, esse 6-6 passou muito isso pra gente. E até hoje, os discípulos antigos, tanto do mestre do Brasil como de Okinawa, seguem essa... Por isso que a gente fala, estilo de vida. Né? Não foi só chute, soco, o cara Forma tem muito caráter além disso. Competição também, né? em alto nível, virou o cotidiano, né? Virou um cotidiano, um estilo de vida, em tudo Um você Ikigai, usa. vai. Pode falar assim? O Ikigai. Eu gosto muito, né? Até tem o professor Kenmoji, né? Que é lá de Tóquio, ele é amigo meu. Ele tem livro lançado de Ikigai, aprendi várias coisas com ele também. Mas eu falo, pô, é o que eu já faço. O cara até isso, é meu Ikigai, né? E é um estilo de Ikigai vida. é o estilo de vida, é você conseguir equilibrar todas as áreas que circundam a sua existência e isso faz com que você viva mais. Então, tipo a área profissional, psicológica, emocional, física, é tipo você encontrar o motivo pelo qual você vive Isso e o que ele vai te trazer de bom e o quanto você consegue aprofundar nisso. E é isso que eu fiz com o Karatê. E é isso que eu tento passar para os alunos, né? Falar, já que você tem o Karatê como estilo de vida, o Kobudo como estilo de vida, você consegue levar ele para todas as áreas. E a gente conversou disso, aqui a gente não dividiu com a galera daqui, né? Alguma situação, Sensei, que você teve que aplicar, não os ensinamentos só, mas às vezes as técnicas em situações reais. Porque assim, às vezes a gente fala, isso é bom para autodefesa. Só que a autodefesa ela é bem ampla, né? Sim, sim. Teve alguma vez que o senhor teve que usar, obviamente de uma maneira, pode ser didática ou pode ser para controlar uma situação, enfim. Teve alguma coisa que o senhor teve que usar disso aí? Sim, já usei, né? Assim, não muitas Nós vezes. não somos a favor da violência, tá? Não. Só pra saber É mesmo. tanto que quem treina arte marcial, na verdade, ele tem que ter a mente pacificada. Ele Vira evita... o menos violento É de o que todos. fala mesmo no violento. Karate Kid lá, Karate é só pra defesa, sabe? Não é isso. É numa situação assim de última extrema necessidade, né? Então, até me veio agora aqui na mente logo que eu comecei a praticar o karatê, eu era criança e aí ganhei a primeira faixa amarela e já quis me exibir, né? Naquela época a gente dobrava o karatê-gi, o kimono, colocava a faixa e levava aqui, né? Puta, mas levei um pau na rua dos moleques, meu. Aí falava, vamos ver se esse cara sabe o karatê mesmo. Pá, moleque, né? Aí meu pai falou, tá vendo? Você já quer se exibir, né? Você nem sabe karatê e tal. E eu apanhava muito na escola também. Né? Na época, depois dessa que o pessoal soube que eu treinava karatê, falei, virou perseguição, né? Aí eu comecei a usar a estratégia de budoca, né? Aí os caras me esperando no portão, eu pulava o muro e saía lá, né? Só que aí os caras descobriram, falaram, ele tá pulando pelo portão de trás lá da escola, ou pelo muro, né? Já fui fugir. Aí quando eu pulei, os caras já tudo me esperando lá. Sensei, que água, Sensei? Eu quero, obrigado. Cara, manda uma pra mim também, por favor. Aí lá, os caras, tudo, obrigado. Os caras me esperando lá que eu ia apanhar de todo jeito, né? Falei, pô, eu tenho que usar. Então eu usava aquelas estratégias do mestre, né? Aí falou, pessoal, vocês não vão me bater não, que meu pai tá ali meu pai gostava de jogar uma sinuca num barzinho lá, né? Falei, vamos lá que meu pai vai pagar lanche pra todo mundo e tal. Aí levei os carinha lá, os moleques queriam me bater, né? Falei, pai, né? Então, meu pai vai pagar lanche, só que eu cheguei lá e falei, pai, esses caras tudo querem me bater aqui, né? Aí meu pai, o quê? Já o tato lá, né? Então aí fui pegando. Mas depois o pessoal começou, me vem a apresentação da escola, tudo aí começou já a ter um respeito, né? Então assim, eu só comecei, acho que eu só usei o karatê, vamos assim, de uma forma bem intensiva numa defesa pessoal, foi quando eu estava na polícia. E numa situação de rua que, na verdade, foi assim uma reação natural, né? Então, a pessoa veio agredir, acabei conseguindo sair, mobilizando.
Então, assim, foram poucas situações que eu usei mesmo. E assim, não para realmente dar nocaute na pessoa, mas sim falar, opa, imobilizar, parar, né? Não, isso é mais efetivo também, né? Porque pelo menos, assim, numa briga não existe quem ganha, né? Na verdade é quem apanhou menos, porque vai dos dois lados, Sim, né? sim. Em situações Então, de que eu torna-se fazia mais segurança efetivo. privada, eu fazia segurança particular também, então uma vez precisei utilizar e o karatê foi efetivo, né? Tipo Sim. assim, não levei o cara nocaute, mas consegui mobilizar ele. Tava Isso ali. de uma forma assim, natural, raciocinando, pensando, mas assim, conforme era atacado, eu conseguia naturalmente utilizar o que eu treinava no dojo. Fica automático o Fica movimento, automático, né? de tanto que a gente repete, Sim. pratica e tal, né? Então, assim, poucas vezes, né? Então, às vezes as pessoas têm aquela visão do cara que pratica arte marcial, ele é um cara agressivo, é um cara que quer... Tem as exceções, né? Tem. Sim, Mas, assim, infelizmente. isso eu posso garantir que o praticante de arte marcial, ele é bem pacífico Sim. mesmo. Bem pacífico. Não, e É que isso assim, tem que ser passado, né? Isso também é uma realidade. sim. E é uma coisa que, assim, que acaba te ajudando não só, por exemplo, se você chegar ao extremo de precisar defender alguém ou se defender, mas até mesmo na profissão de bombeiro, assim, por Sim. exemplo, você não tem um equipamento para, sei lá, para derrubar aquela porta. Você consegue na Sim. bica, sabe? Entendeu? Não é, assim, às vezes a pessoa tem uma perna forte, mas por ela não saber botar a força no chute, Sim. ela vai apanhar pra derrubar uma porta que você vê um karateca magrinho que ele sabe a técnica certinho pra derrubar, entendeu? Isso no bombeiro eu utilizei muito, essa questão do karatê em ocorrência, né? Então, tipo assim, manter a calma, Sim. né? Controlar o espírito, quando fala lá no que a gente tem o Dojokun, que são os lemas do dojo, controlar o espírito de agressão, é controlar o emocional, você não sair do controle, né? Entendeu? Controlar o emocional seu e de quem tá ao redor, né? E fora essa questão técnica de força, né? Às vezes não era aplicar força, era aplicar uma técnica, né? Então, o karatê no dia a dia me ensinou isso daí. Até porque, assim, assim, em muitas tragédias, né, o desespero acaba sendo o fator, assim, que agrava a tragédia, vamos assim dizer, né? Por exemplo, aquele caso na Boate Kiss, assim, a impressão que eu tive, né, é que, putz, os dois principais fatores, assim, que contribuíram para aquela fatalidade, acho que o primeiro, óbvio, foi a negligência, né? Sim. Mas o segundo, assim, eu acho que se houvesse um preparo, tipo assim, como que eu vou me portar diante desse tipo de situação, entende? E se soubessem controlar o desespero de todo mundo ali dentro no começo, talvez, assim, desse pra evacuar mais pessoas. Eu não garanto, sei lá, que todo mundo ali se salvaria, até porque estavam impedindo gente de sair, né? Eu acompanhei na audiência, mas o fator desespero contribuiu muito pra muita gente se pisotear, enfim, É porque também, cara, a gente tá eu sei, é falando... difícil. Ninguém imagina, né? Pô, se pegar fogo numa boate, eu vou fazer tal Não, coisa. não é né? nem isso. É porque, assim, minha visão, tá? É uma opinião minha. A gente não tá aqui no Brasil acostumado a viver esse tipo de catástrofe ou de acidente. Não é tão comum você Sim. ver. Tanto é que o que aconteceu, a gente não ouve uma vez por ano isso acontecer. Sim, sim. Não, mas o meu ponto é que, assim, numa situação de desespero, às vezes a gente acaba deixando. Se a gente não se controla, a gente acaba deixando de ser racional. Total. Isso. Entende? E isso é uma coisa que eu acho um pouco perigosa, entende? Então, assim, é isso que a arte marcial ela tem que fazer com o praticante. O cara ele tem que ter um raciocínio, Manter o controle. manter o controle. Sim. E isso, nesse da Boate Kiss, eu falando com um bombeiro, né? O que falta aqui no Brasil? Falta treinamento e prevenção. Né? Porque o pessoal só começa a mudar as leis na hora que nem a Boate Kiss. Aí depois disso, aumentou um monte de decreto, de lei, que não pode isso, não pode aquilo. Mesma coisa da barragem, né? Da barragem, né? Então, falta muita prevenção. E o treinamento, né? Então, essa é até uma área minha, até hoje também, que eu continuo dando cursos, né? Então, tem extintor, mas o cara não sabe usar. Tem a mangueira, mas o cara não sabe usar. Aí ele pega o extintor e joga. Né? É uma granada contra fogo. Outra vez eu fui aqui num prédio aqui na Liberdade mesmo. Tem um extintor, mas o extintor tava todo acorrentado e com cadeado, né? Aí, o Houdini vai tirar de lá. Pô, cara, aí eu vi isso daí, eu comecei a rir, né? Pra não chorar. Mas é isso. O Karateka,
o Budoka, né? Vamos falar das artes marciais. Então, ele tendo aquele treinamento sempre, numa situação que o cara ameaça ele vai saber fazer uma leitura do cara, pensar, e se o cara vir atacar, ele vai usar naturalmente o que ele treina. É isso daí. Sim. Eu não vou partir para agressão, né? É defesa, igual o Miyagi falou. Sim. Defesa, karatê é defesa. Sensei, assim, a gente tá entrando pro nosso bloco final, né? Tem algumas perguntas, são 3 perguntas, fica à vontade para responder da melhor forma Certo. possível. Isso é uma coisa que a gente quer saber do Sensei mesmo, né? Por exemplo, a gente vê que no seriado todo mundo tem uma inspiração. Eu gosto de perguntar isso pros convidados, até porque eu acho que isso reflete muito de quem nós somos, né? Em quem a gente se inspira. Sensei tem alguma inspiração tanto dentro do karatê quanto pra vida? Tem alguma pessoa, personagem ou algo nesse sentido? Olha, então, eu não tenho nem personagem assim de fora de ficção de filme, mas assim, do meu mestre que eu tive aqui no Brasil, o mestre Yoshihide Shinzato, né, que faleceu em 2008, e do meu pai, né, assim, que Total. são 2 caras batalhadores, e assim, meu pai achava, né, no conceito dele, educação e arte marcial é que ele podia, tipo, despreocupar com os filhos, e o nosso mestre que ensinou a gente ser flexível em todas as situações, né? Então, são os meus 2 ídolos que eu tenho, assim, guardados, né? Então, e tem outros, mas assim, os principais são esses mesmo. O que dirige, na verdade, é aquela coisa. Sabe quando o Daniel San faz assim, agora, né, no Cobra Kai ele faz assim, o que o Miyagi-san falou, tipo, você recorre, né? Eu penso isso que o mestre falava, e alguns exemplos, assim, eu tenho também, assim, o terceiro, vamos falar, né, que é o fundador do meu estilo, do Shorin-ryu, que é o mestre Shoshin Chibana, né? Então, nessa pandemia, eu pensei muito nele, por quê? Ele, quando teve a Segunda Guerra Mundial, o dojo dele foi destruído lá em Okinawa, só que ele ficou 3 anos com o dojo também fechado, que acho que era proibido na época, e ele ficou treinando no campo, não parou a atividade dele. Pô, ele é o criador do Shorin-ryu, não parou a atividade dele. E mesmo com câncer, ele continuou dando aula até os últimos de vida dele. Então a gente fala, pessoal, essa pandemia não vamos desanimar, vamos lá, vamos continuar. Siga o exemplo do mestre Chibana, né? Pô, o cara passou pela guerra, teve câncer, continuou, né? Cara, isso aquilo, outro, né? Então é um exemplo que a gente... Sim. O meu professor mesmo daqui do Brasil, ele fazia hemodiálise e dava aula. E você não viu o cara reclamando da vida, sempre, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer... Então é isso que eu pego deles, né? Essa vontade, essa energia, né, de vencer, tipo esse otimismo. E é isso que a gente põe na nossa escola até hoje, no meu estilo de vida também, em tudo. Tem situações que a gente desanima. Aí eu faço que nem o Daniel San, né? Eu vou lá, olho na foto dele, fico refletindo lá. Aí, né? ó. Falando, mestre, pô, Isso também é real do karatê. Não, isso viu? é real. São seu mentor, é assim, às vezes você pede, né, uma orientação para Deus, para o seu pai, para sua família, para o seu antepassado. No karatê é a mesma coisa. Quantas vezes eu vou dar um seminário, eu peço uma inspiração? Isso aí eu não vou nem esconder de ninguém aqui, não é fictício nada, a gente pede mesmo, né? Então, pelo menos eu sou assim. E funciona. Sabe o que eu acho? Que muita gente deixa de entender isso porque a pessoa não tem inspirações, sabia? Isso é triste. É triste. Às vezes a pessoa não consegue entender essa vibe. Deve ser muito triste ser alguém Eu que acho. não tem nenhuma inspiração, cara. Não uma inspiração, não. pode ser uma inspiração afetiva. Mas tô falando assim, todo mundo busca algo pra se prender ou tipo dos ensinamentos. Só que tem umas pessoas que não conseguem entender isso porque simplesmente não se prenderam a nada, entendeu? Isso. Um pouco mais de profundidade, seja que nem no lado cultural, ou numa arte marcial, ou numa religião também. Tem vários caras que pegam nesse rolê. Então, aí o cara, quando ele se forma, ele se torna adulto, você vê que tem vários caras que ficam muito vazios, entendeu? Desses sentimentos que são bons de serem construídos, né? Então, isso aí eu tive a oportunidade de aprender em Okinawa. Essa parte cultural, e vamos dizer assim, sem nada de religião, mas a parte até espiritual do karatê. Foi lá que eu peguei isso. Porque isso se funde lá também. Se funde, Então, você pegou toda eu peguei essa vibe toda lá. Né? E é o que eu tô trazendo até hoje aqui, tento passar pro pessoal. Né?
A maioria tá entendendo, ainda bem. O legado tá sendo passado. Tá sendo passado, E com certeza o senhor já tem alunos que te enxergam da mesma maneira que você enxerga seu pai, né? O seu antigo sensei que faleceu. Tem uns que respeitam até. Sim, tá bom, é o ciclo, né? Da vida, né? Sim, bacana. Sensei, eu vou dizer planos para o futuro, mas não nessas palavras, mas assim, Sensei já conquistou muita coisa. O senhor falou que viajou muito pelo karatê, conseguiu ir para Okinawa, aprendeu muito lá, aprendeu. O senhor tem algum objetivo maior agora? Por exemplo, o senhor falou que a gente falou isso fora das câmeras, né? Que o senhor se aposentou agora dos bombeiros, né? Foi 2018. 2018. Tem algum objetivo que o Sensei tá correndo agora? Tipo, eu quero fazer isso. Sim. Então, no karatê, justamente eu aposentei para me dedicar 100% ao karatê, né? Até o pessoal falava, você já se dedica 80% aqui, mesmo estando no bombeiro, né? Meu lá, o coronel sempre... Meu coração é de outro lado. Então, o objetivo é pegar esses discípulos que eu tenho, né? E eles serem a continuidade do nosso projeto. O que é? Aumentar o nosso grupo de uma forma sadia, né? Que assim, eu penso primeiro na qualidade. Então nosso grupo até poderia, ter 3.000 pessoas, mas eu prefiro assim um grupo pequeno de qualidade. Mas a gente está espalhando. Então nosso futuro é levar, assim, nosso projeto futuro, né? É pegar essa experiência que eu tive em Okinawa e de alguns outros alunos e levar para o pessoal, né? Através do Jureikan Karatê e Kobudo. Então hoje a gente já tem filial na Argentina, no Chile, no Uruguai, em algumas... Isso é até mais efetivo, né? Porque se você consegue passar a mensagem da melhor forma possível, que sejam 10. Eu tô falando assim, você tá multiplicando por 10 o seu próprio potencial. Isso. Não precisa de 3.000. Porque se esses caras valerem 10 de você mesmo, já valeu a pena. Até assim, eu não sou contra que o pessoal faça da arte marcial uma forma de viver comercialmente. Não, mas eu acho que também a pessoa tem que oferecer uma qualidade nisso, né? Não fazer uma exploração, que a gente às vezes, infelizmente, vê isso daí. Então eu acho que o dinheiro, essa questão, né, da prosperidade financeira é uma consequência do seu trabalho sério. É tanto que na nossa instituição, lá na Jureikan, eu falo, se você é professor, você é o cara que tem que saber e sempre estar treinando, né, para você passar um produto de qualidade para os seus alunos. É aquela fita que a gente estava falando de liderança pelo exemplo, né? Liderança pelo exemplo. Então não adianta você estar preocupado com graduação, ou títulos, isso, aquilo, e não dar exemplo nenhum. Então eu mesmo, quando eu não treino, eu me sinto mal. Então, você pode descansar hoje. Não, eu acho que eu aprendi isso com os meus mestres, né? Tanto do Japão como do Brasil. Você é o sensei, você é o cabeça, você é o cara que tem que estar com mais peso, à frente. Então você tem que estudar, se aperfeiçoar, treinar. Então eu passo isso para os meus alunos, a nossa filosofia é essa, e o futuro é a gente multiplicar, né? Até a gente brinca, vamos multiplicar a palavra aí do karatê, né? Vamos salvar as pessoas, né? Mas dá para salvar muito, sim, porque eu vejo assim, até às vezes alguns relatos, né? Pô, sei, eu era assim, melhorei, eu era isso, melhorei. Pô, eu tenho pais também, né? Os pais vêm agradecer. Eu tinha aluno que era depressivo, tinha aluno que, cara, teve problema com alcoolismo e se achou no karatê. Como alguns outros se acham na religião, né? Ou do Kung Fu, ou no Kung Fu, então na arte. Eu me achei no Taekwondo, assim. Então, Taekwondo, legal, é o que eu falei pra ele. Na época que eu era criança, só tinha judô, karatê ou capoeira. Mas eu gostava muito do Taekwondo. Talvez eu teria ido para ou não sei se é meu destino, ou teria ido para outro caminho, né? Assim, aí é só no final que a gente vai descobrir toda a verdade, né? Eu penso isso. Assim, mas eu tenho, além de um projeto, eu tenho um sonho, né? Até de colocar artes marciais no ensinamento público, na escola pública. Então eu já falei algumas vezes com político, né? Colocar na educação física, né? Assim, algumas uma arte marcial educativa, né? Já tem. Como acho que é um piloto, né? Isso. Piloto. Então esse é um sonho, né? E um dos projetos também, levar, pode ser o karatê, pode ser o judô, pode ser o taekwondo, desde que tenha um professor preparado, adequado para isso, né? Sim. Então esses são sonhos, projeto de
multiplicar essa arte que deu certo na minha vida, né? O que a gente E puder É aquele fazer negócio, né? pra- Tipo, eu recebi uma coisa tão boa que eu quero multiplicar, sim. né? É isso que eu quero faço, que outras né? pessoas tenham contato, isso é da hora. Sim. Então- E se tiver algo que a gente possa fazer, assim, pra contribuir com esse sonho, porque eu também acho muito importante, né? E, assim, tem meu apoio, tá? É tanto que, assim, não tô falando, meus alunos, eles têm um diferencial, né? Quando a gente, logo no começo que é para torneio, terminava o nosso torneio, olhava lá o cantinho do pessoal lá do Flávio, ficava tudo limpo. Por quê? O pessoal, sodi. Onde que eu aprendi a fazer o sodi? Lá no Japão. A faxina, né? A faxina. Fazia a faxina lá. Então hoje isso virou natural. Os alunos lá terminou o treino, varre o dojo, recolhe lixo. Isso ele faz na casa dele, ele faz no dia a dia dele, né? Então, até tem mãe que fala assim, pô, Sensei, meu filho agora até dobra o lençol da cama, ajuda na faxina, não sei o quê. Mas eu não mandei ele fazer isso na casa dele, ele viu a gente fazendo no dojo. Sim. Então isso já faz a diferença. Por isso que eu falo desse karatê ou essa arte marcial educacional, né? Porque no Japão deu certo. Em alguns países aí dá certo a arte marcial na escola e dá uma diferença. Sim. Isso é um dos projetos que a gente vai ver se algum Não, político e ajuda a gente vê gente. que o esporte, assim, desde que tem uma pessoa preparada, quantos dos desportistas não agradecem, sei lá, ao primeiro técnico de basquete que ele teve, que acreditou nele, ou, sei lá, jogador de beisebol, que, assim, tem como um dos referenciais aquele cara que, quando ele não era nada, ou quando ele não tinha uma estrutura nem familiar, nem econômica, para continuar, ele não tava lá junto. Porque é uma base, né? É uma base. Sim. É uma base. Mas olha, eu acredito nisso. A educação, o esporte é saúde. Então, tendo educação, esporte, o cara tá praticando esporte, a saúde é boa, educação é tudo, e aí vai, né? A gente entra nesse tópico. A gente tá entrando agora pro nosso final. Final, vamos lá. Sensei, você quer deixar algum tipo de mensagem? Seja para quem não pratica, para quem pratica, ou algum ensinamento que você acha importante? Porque a gente falou de muita coisa aqui, Sim, né? sim. A gente falou de bastante coisa. Então, assim, quem não pratica arte marcial, eu recomendo a praticar, né? Não precisa ser o karatê ou o kobudo. Seria muito Mas bom se quiser fosse. treinar com a gente, né? Até nosso amigo do taekwondo, né? A gente vai fazer uns intercâmbios também. Mas assim, eu falo da arte marcial porque é aquilo que eu vivi, né? E tô vivendo, né? Então, o esporte em si, maravilhoso, eu aconselho todo mundo a praticar, né? Até um Geitoboro, né? Até o Isso é Geitoboro, legal. né? Isso aí Que no carrão nem- bomba. Essa aí eu não tenho tempo, mas eu gostaria ali estar trabalhando sua mente, né? E assim, o esporte ele vai gerar um leque de amizade, sociabilidade, né? Então por isso que eu acredito nisso, no esporte. E que os nossos, né, aí, políticos, né, que façam esse investimento pesado, né, no esporte e na educação, que Possam caminhar juntos, né? caminhando junto, a gente vai ter vários resultados positivos para a nação, né? Então por isso que as Forças Armadas incentivam muito os esportes. Eu acho que é até pouco divulgado isso, Sim. né? Até tem tem o tricampeão mundial de karatê, o Douglas Brosen, o nome dele. Ele é do exército, sargento do exército, igual o Charles, né? Igual a Gabi. Então as Forças Armadas ajudam muito nisso. Então seria interessante, né? A mensagem que eu deixo aí para os políticos aí na ativa, na instância municipal, estadual e federal, investir no esporte, que é o futuro aí do nosso país. Que muda o cidadão como cidadão, independente, né? Porque tem gente que acredita que só se prestam, servem no exército, você sabe que é nação. Só que o esporte, ele traz muito disso e é muito mais acessível. Sim, sim. A gente já tem os espaços, né? Se existir um pouquinho de incentivo com relação a isso, eu acho que vai mudar muita coisa. Até em questão desportiva, olímpica e etc, né? Então é isso, minha mensagem é pratique arte marcial e esporte em geral. Boa. Seja como o bambu, que no vento forte ele é flexível e se mantém de pé. Olha, sou Miyagi, hein? Eu Poxa aprendi vida. essa frase, achei muito boa. Achei que você ia fazer uma piada de duplo sentido, eu fiquei esperando. Assim. Muito bom. Quebrou a Fique expectativa. esperando o mas- jovem gafanhoto. É, mas- O jovem por gafanhoto. Bom, Sensei, Tomem água, né? O importante. É, Esse é o se dia. hidratem. Isso. Sensei, obrigado de verdade por estar aqui com a gente. O papo foi animal, eu já tô querendo fazer karatê, Mitch. Cara, eu tô Opa. querendo fazer kobudo.
E eu não tô olha que mentindo, eu legal. tava Não, eu também pensando não tô nisso. mentindo. Enquanto eu tava conversando, eu falei, putz, Ah. Taekwondo eu não vou abandonar porque eu amo Taekwondo. Mas Kobudo complementa, cara. E sabe o que é Então, da hora, Sensei? eu tô pensando. Tipo, tanto quando você fala dos seus discípulos, quanto quando você fala do próprio karatê e do que você aprendeu, é da hora porque teu olho brilha, sabe? Tipo, é sim. diferente, né? Isso aí é o E amor daí- da minha vida. E é quando a pessoa fala do que ama, parece que tipo, começa a engajar o sentimento das outras pessoas e as pessoas querem Sim. fazer também. É. A gente quer saber, pô, o Sensei tá extremamente convidado a voltar aqui Ah, eu agradeço. conosco para trazer ainda mais. A gente estava conversando até para os próximos episódios, a gente quer trazer Taekwondo, a gente quer trazer, por que não, Kung Fu e as suas derivações, que são várias escolas diferentes, e por que não fazer esse intercâmbio aqui também, né? Sim, Trocar uma não ideia. só aqui, pra mas ter as no referências, tatame na também, prática. né, Ó, Sensei? dojo, Eu tava conversando nos bastidores, né, de marcar uns intercâmbios, né, de Não, Taekwondo muito louco, com cara. Karatê barra Sim, Kobudo. a gente Isso tá é muito, disponível aí. muito bacana. Galera, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para você que ficou até o final. Sensei, você quer deixar o seu Instagram, o seu Facebook, não sei, a página da. Eu vou do deixar dojo? a página do Facebook, que eu sou meio analógico ainda, Ah. né? Mas os meus discípulos estão me ensinando aí. O menino de ouro, o O Yuji. menino de ouro. Então tem o Okinawa Jureikan no Facebook e Okinawa Jureikan no Instagram também, tá lá nas nossas redes Legal. sociais. Os dias de treino, Então, eu tenho localidades. aqui- Tem lá escrito também? Tem tudo lá, né? Ah. Que é na Associação Okinawa do Brasil, no Okinawa Kenjinkai, no Templo Nipakudi. E tem os nossos outros professores, faixa pretas filiais, aí espalhados em São Paulo, no interior. Bom, É só entrar na página que tem tudo lá, nossa história e tudo mais. vou dar uma olhada Bacana. também. Galera que ficou até o final, muito obrigado. Obrigado. Não se esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. A gente está presente em praticamente todas as redes sociais. Se inscrevam no canal, deixem o like, cliquem no sininho para as notificações. É isso. Mitch, algum recado final? Cara, eu acho que você falou tudo, é isso mesmo. Senta o dedo no like aí, tamo junto. Aí. Valeu, galera. Um abraço. Pessoal, Valeu. obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Vai se Eita, é isso aí. tratar, galera.